Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Com grande alegria a gente se encontra nesse momento. Hoje é um sábado especial, hoje é um dia bonito no calendário litúrgico da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. É um dia que a gente vai entender e conversar sobre isso com o nosso convidado, que eu já vou apresentar na sequência. É um dia diferente, né? De que maneira a gente entende essa diferença? Hoje é um dia ainda de luto, é um dia que nós devemos fazer festa. Que hora devemos fazer festa? Como é que a gente vive bem o Sábado Santo? Então a gente está começando nesse momento um especial Sábado Santo, um especial de catequese relacionado ao Sábado Santo. Tudo que acontece no dia de hoje, tudo que acontece na liturgia de hoje, de que maneira então nós católicos devemos viver bem esse dia. Esse é o assunto do nosso especial do Sábado Santo. Tem um monte de questões pormenores que envolvem a nossa salvação, a história de salvação, o entendimento de como essa salvação chegou até nós e assim para toda a igreja. Enfim, é um programa muito interessante. Eu convido que você fique conosco, porque eu tenho certeza que ao pensar e, quem sabe, aprofundar os temas que aqui conversaremos, pode te auxiliar para logo mais, quando você for à vigília, se for participar da vigília, que todo Sábado Santo acontece à noite. Vamos entender que vigília é essa. Quem sabe você consegue mais preparado, pensando um pouco mais na sua história de salvação e como anda o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas aqui ao Padre Wilson Lazarotto, que está aqui ao meu lado. Obrigado pela sua presença, Padre Wilson. Muito obrigado, Diácono. Prazer estar aqui de novo. O Padre Wilson Lazarotto já esteve conosco em outras oportunidades aqui na Rede Século XXI, conversando sobre alguns assuntos interessantes. Padre Wilson é legionário de Cristo. O que é ser um legionário de Cristo, Padre Wilson? Bom, como vocês sabem, tem várias congregações na igreja, né? A Legião de Cristo nasceu no ano 1941, com o intuito de ajudar a igreja, que o carisma é a formação, né, de líderes católicos e apóstolos do Reino de Deus para, de algum modo, ajudar a formar os cristãos no mundo. Nossa missão é ajudar a formação. No meu caso, eu ajudo na formação de seminaristas diocesanos, o Seminário Maria Mater Ecclesia, né, que já está no Brasil há quase 20 anos. E nosso interesse é justamente esse, né? Ajudar a Igreja do Brasil a formar sacerdotes para o povo de Deus, né? Então o senhor trabalha num seminário que fica onde, esse seminário? O seminário fica em Tapecerica da Serra. Tapecerica da Serra. Estado de São Paulo, né? Certo. Ali moram os 13 legionários que colaboramos com a formação dos seminaristas e seminaristas de várias dioceses do Brasil que ali estão se formando, né, para depois exercer seu ministério, né? Bom, padre, qualquer ordem religiosa e mesmo os sacerdotes diocesanos, eles devem se preocupar com os estudos, né? Isso é uma regra na igreja, para toda a igreja. A igreja, inclusive, continua a exigir a formação dos seus sacerdotes, o estudo de filosofia, o estudo de teologia. E em muitos casos, talvez, arrisco a dizer que na maioria dos casos, não fica somente nessas duas áreas de estudo. O sacerdote ele tem que acabar tentando outras áreas do conhecimento no que diz respeito à saúde mental. Psicologia é muito presente nesse tipo de coisa, antropologia, a relação dos homens, seja o homem com o meio ambiente, seja o homem entre as diferentes culturas, etc. Enfim, é uma área muito grande. Do ponto de vista das ciências humanas, talvez tenha um destaque, mas não somente também nas ciências humanas. Não, né? Evidentemente não. Quando os sacerdotes fizeram grandes progressos tecnológicos, biológicos ao longo da história, né? Pois é, isso é mesmo, nas ciências como um todo, na matemática. Exatamente. Para dizer o quê? Que a igreja se importa com os estudos dos seus ministros. A igreja considera que o fim de todo ser humano, mas do sacerdote, é configurar-se com Jesus Cristo. A formação de qualquer sacerdote é viver aquilo que ele recebe pelo sacramento. Então, o sacramento se torna outro Cristo, deve viver como outro Cristo. E na dimensão intelectual, portanto, o sacerdote deve imitar ao Cristo, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que tem toda a ciência. Buscar a ciência não é apenas um desejo intelectual. É um desejo de elevar a natureza humana, do ponto de vista intelectual, às alturas do Senhor. Ter a sabedoria, na medida das nossas possibilidades, limitar as humanas, né, que teve nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a formação não é dispensada a ninguém, né? Claro, todos têm suas tarefas, suas responsabilidades na igreja, porém, a formação é necessária. Ou seja, seria uma pena que nós nos contentássemos com a formação seminarística. Me ordenei, está pronto. Não, muito pelo contrário. Ali começa um processo de cada vez maior configuração daquilo que o sacerdote recebe no sacramento.
Então, não somente espiritualmente, não somente humanamente, mas também intelectualmente. Daí a necessidade de nunca desistir, nunca parar de estudar. Interessante, porque na verdade a gente tem uma oportunidade numa emissora católica hoje, como é o nosso caso, de tentar conversar um pouco sobre esses assuntos e levar esse tipo também de estudos, de conhecimentos para quem está do outro lado, que possa colaborar também com a vida do fiel que está nos assistindo lá em casa nesse momento, porque eu acho que vale essa introdução, porque em linhas gerais, o mundo, né? E quando eu estou dizendo mundo aqui, bem no sentido do inimigo da alma, muitas vezes coloca o conhecimento como algo de um status desnecessário, como exaltando uma pessoa, ou como se aquela pessoa tivesse algo superior a quem não possui o conhecimento. Mas não é desse tipo de conhecimento que a gente está dizendo. Não, o conhecimento, assim como teve o Senhor. Cristo sabia tudo o que precisava para realizar a sua missão. Muito bem. O sacerdote é igualmente. Precisa realizar a missão, ser sinal de salvação para as pessoas, e sem o conhecimento não poderá fazê-lo. O católico deve conhecer sua fé. Deve, de algum modo, crescer também intelectualmente no conhecimento de Cristo e, portanto, daquelas coisas que Deus faz, né? Para poder aumentar e viver a sua santidade, para poder ser também ele um membro cada vez mais consciente do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é bem lembrado, né? Porque se somos membros desse corpo na qual Cristo é a cabeça, todos nós, na medida que a gente cresce junto, seja em qualquer área, a igreja respira, cresce junto, tá certo pensar assim, pai? Somos filhos no Filho. A igreja cresce na medida que aqueles que são membros do corpo se configuram cada vez mais a cabeça desse corpo. A santidade da igreja é o crescimento da igreja. O crescimento intelectual, humano, afetivo, apostólico dos membros do corpo da igreja, do membro do corpo de Cristo, faz toda a igreja crescer. Que maravilha. Bom, então, nesse Sábado Santo, após essa breve introdução, a gente quer justamente fazer um pequeno estudo rápido, da maneira que nos permite um programa de televisão, mas convido, fique conosco e vamos tentar conhecer um pouco mais, aprofundar nas belezas do dia de hoje. Hoje é um dia bonito. Para começo de conversa, Padre Wilson, hoje é Sábado Santo. O correto é chamar de Sábado Santo ou Sábado de Aleluia? As duas coisas. Muito bem. Do ponto de vista mais estrito, Sábado Santo. Por que temos a tradição de chamar de Sábado de Aleluia? Isso remete a muitos séculos de tradição da igreja, onde, não sei se todos nossos telespectadores sabem, se exige do cristão um jejum antes da celebração da Santa Missa. Certo. De receber a comunhão, nós temos uma preparação espiritual na qual preparamos também nosso corpo com abnegação, com certo sacrifício para receber o corpo do Senhor. Muito bem. A tradição antiga colocava esse jejum de 12 horas. 12 horas antes de excomungar na missa. Exatamente. Pense muito bem, diácono, imagine, nós viemos dessa preparação da Semana Santa, começamos na Quinta-feira Santa com a missa da Ceia do Senhor, recebemos o corpo de Cristo pela noite e a Sexta-feira Santa é dia próprio de jejum, de abstinência, onde nós não temos nenhuma celebração eucarística, temos a celebração da Paixão, mas também comungamos, né? E é um dia dedicado ao jejum eucarístico. Então, a pessoa, o pobre coitado que estava todo dia já em jejum, nos cristãos, tinha que esperar até de noite para poder comungar. Imagina, estaria 2 dias de jejum. Certo. Não tem corpo que sustente isso de maneira física, né? Então, por tradição, durante muitos séculos, até 1947... Ou seja, próximo à nossa geração. Muito próximo. Se tinha a celebração da Vigília Pascal pelo sábado de manhã. Ah, já celebrava a Vigília no sábado de manhã. No sábado de manhã. Foi Pio XII, na encíclica Mediator Dei, que fez uma reforma da Semana Santa. Olha só. Nessa reforma, ele, uma das condições, tirou o jejum de 12 horas para 1 hora. Né? Isso mantém para todo dia do ano. Para todos os dias do ano. Certo. Todo cristão deve preparar-se durante 1 hora espiritualmente para receber o corpo do Senhor. A celebração eucarística não é apenas um ato formal. É o momento onde recebemos Deus em nossa alma. Portanto, um jejum espiritual para preparar nossa alma espiritualmente para isso é necessário. Né? Ao tirar essas 12 horas e colocar apenas 1 hora, possibilitou colocar a Vigília Pascal no seu devido lugar, que é a noite do Sábado Santo. Por que dizer também que eram as duas coisas? Porque do ponto de vista do sábado,
acontece tanto a preparação quanto o aleluia que rezamos na noite da ressurreição do Senhor. Certo. Porém, do ponto de vista litúrgico, o sábado, enquanto o sábado termina com as vésperas da Páscoa. A Vigília Pascal, Já seria o início do domingo. início do domingo. Certo. Então, o sábado santo, na verdade, é o sábado santo de silêncio, de oração, de preparação, de reparação pelo corpo do Senhor que está no sepulcro. E o domingo, na Vigília Pascal, começa propriamente o Aleluia, já o domingo de Páscoa. É bom que saibamos, né, que a liturgia católica, ela sempre começa um pouco antes do final do dia. Se hoje é sábado santo, na Vigília Pascal, a partir das 6 da tarde, a partir do escurecer, já celebramos o domingo, né? Não sei, pensa na Anunciação do Senhor, dia 25. Certo. Quando nós estamos a preparar a Anunciação, não no dia 25 de março, mas no dia 24, a partir das 6 da tarde, quando rezamos as vésperas. Por isso que as vésperas, então, a gente está entrando nesse novo dia, não é isso? Já é o novo dia litúrgico. Certo. Então, o dia litúrgico do Sábado Santo termina com as vésperas. No caso do Sábado Santo, por termos a Vigília Pascal, uma noite especial, uma celebração especial, não se rezam a quem vai celebrar. Aqueles que vão participar da Vigília Pascal não rezam as horas do breviário da vésperas, que é substituída pelas leituras da Vigília Pascal. Né? Que, na sequência a gente vai falar disso, que é um dia que tem muitas leituras. Muitas leituras, um dia maravilhoso, que é a liturgia mais linda e belíssima do ano. É o dia mais importante do ponto de vista da liturgia? Com certeza, a Vigília Pascal é a liturgia mais importante do ano. Então a gente está vivendo no dia de hoje, né, logo mais à noite, é o dia mais importante, então, liturgicamente falando. Do ponto de vista da liturgia. Com certeza. Bom, no decorrer do sábado, é um período que devemos guardar um luto? Deus está morto. O Filho de Deus, naquele momento, repousa no sepulcro. Né? O luto, sim. Nós guardamos um dia de silêncio, de oração, de tristeza, porque não somente Deus morreu, mas Deus morreu por nós. Somos nós os causadores da morte do Senhor. Nós os causadores, por nosso pecado, de que Deus tenha tido que morrer por nós. Então, não é somente um luto de tristeza, mas um luto também de reparação. Eu fui causa da morte do Senhor. Eu fui causa de que o Senhor tivesse que vir a esse mundo e morrer por mim. Então, a reparação própria daquele que se sente culpado, se sente entristecido pela morte. Então, é um dia de silêncio, um dia onde, interessantemente, não tem nenhum sacramento. Os sacramentos que acontecerão serão já no domingo da Vigília Pascal. Né? Num dia como hoje, do período da manhã, por exemplo, não tem celebração da missa. Não tem celebração da missa. Pode acontecer a confissão para aqueles que precisam, mas não tem batismos, não tem casamentos, né? As exéquias não são sacramentos, pode acontecer um funeral num sábado santo, não tem problema nenhum, né? Mas... Então, só para ficar bem claro, nesse dia que não é costume, e não deve ter missa no período da manhã de um sábado como hoje, não. Mas, por exemplo, atender um doente para dar unção dos enfermos, pode. Unção dos enfermos, uma confissão, tá. Né? É sempre possível pelo bem da salvação das almas. Mas batismo, matrimônio, obviamente nenhuma ordenação sacerdotal, episcopal ordenada. Claro. De modo nenhum. Entendi. É um dia que reservamos para reparar, para preparar nossa alma para a grande festa da Páscoa. Né? Geralmente no interior, que se guarda algumas tradições, né? Isso vale para qualquer cultura, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente pode ainda dizer esse tipo de coisa. No interior, o estado de Minas Gerais, estado de Goiás, que guarda muitas tradições relacionadas à cultura católica, vamos dizer assim, é comum a gente ver, né, a mãe dizendo para a criança, olha, hoje não é dia de ouvir música, hoje não é dia de falar alto, hoje é um dia que a gente tem que ter um comportamento diferente. Esse comportamento diferente é, obviamente, de tudo isso que a gente está dizendo. Não é errado pensar, então, assim, não, que o tamanho do interior está certo. Muito pelo contrário. É um dia para nós estarmos em espera espiritual. Como nós vivemos o luto de uma pessoa que nós amamos? Num dia de luto a gente não faz festa. Pega mal, não pega mal, a gente está num dia de luto lá, sei lá, fazendo festa, escutando música. Não, a gente está triste, nós estamos sofrendo pela pessoa que nós perdemos.
nós perdemos a pessoa mais importante que podemos conhecer, Jesus Cristo. Relembramos com tristeza a perda do Senhor. É claro, sabemos que Cristo já ressuscitou, sabemos que estamos fazendo uma memória, né, da ressurreição, da morte e da ressurreição do Senhor. Sabemos que todos os mistérios já passaram, mas nós os revivemos liturgicamente e, portanto, vivemos com o mesmo espírito que viveram os primeiros cristãos, que viveram os apóstolos, viveu Maria Madalena, né? Vivemos esse momento com a mesma tristeza. Como estaria Maria? Né? Como estariam os apóstolos? Como estariam os discípulos do Senhor naquele momento em que Jesus estava morto? O senhor disse no começo da sua explicação, né, que a partir de Pio XII houve uma reforma, um novo entendimento da maneira como viver o dia de hoje, do ponto de vista da liturgia, e isso obviamente interfere na cultura como um todo. Uhum. E que ficava difícil mesmo de viver um dia de jejum na sexta, outro dia de jejum no sábado. Né? Mas hoje, a gente ainda precisa guardar o jejum no dia de Sábado Santo? Não um jejum estrito da Sexta-feira Santa, mas sim mantermos um ambiente assim, ainda de reparação. Né? Já não se exige do cristão que nesse dia faça o jejum estrito da Sexta-feira Santa, não se exige do cristão que faça abstinência de carne nesse dia. Ele pode comer carne, ele pode alimentar-se normalmente, mas não é um dia de festa. Essa é a diferença. Por que era festa antes? Por que dizer que era aleluia? Porque de fato o aleluia se cantava de manhã. Já de manhã cedo no sábado, se rezava a vigília pascal. E já entrava nesse clima da ressurreição. Da ressurreição de Páscoa, já era Páscoa. Era uma formalidade, entre aspas, esperar o domingo. Certo. Né? Agora não. Ao ver essa mudança litúrgica propiciada de maneira maravilhosa pelo Papa Pio XII, trazer para o lugar de origem, né, a vigília pascal para o seu lugar correto, que é o sábado para a noite, sábado de noite, trouxe essa possibilidade do cristão continuar vivendo o sábado santo. Nós tínhamos perdido. Nós tínhamos apenas praticamente a Sexta-feira Santa de reparação e acabou. Já era festa, né? Mas recuperamos, graças a Deus, e podemos continuar vivendo esse momento. Claro que não é Sexta-feira Santa, já enterramos o Senhor, Cristo já está deposto no sepulcro, né? Mas ainda é um dia de silêncio, é um dia de reparação. É interessante, porque, obviamente, ainda mais que a gente está no meio do tríduo pascal, né? Uhum. No dia de ontem, Sexta-feira Santa, tem uma série de maneira de entender e aprofundar os mistérios belíssimos que vivemos e vivenciamos no dia de ontem. Mas esse abuso cultural, vamos dizer assim, de muitas pessoas que acabam perdendo essa tradição de não guardar o Sábado Santo de uma maneira um pouco mais, como o senhor bem disse, com um período de espera, com um período de respeito, um silêncio respeitoso, não é um dia de festa, etc. Na Sexta-feira Santa talvez esteja mais presente, mas ainda assim, não é difícil a gente ver abusos desde ontem, né? Exato. Até porque no nosso país, graças a Deus, é feriado na Sexta-feira Santa, então muitas pessoas aproveitam, olha, vou visitar um amigo, visitar um parente, vou fazer uma bacalhoada ontem. Vou para a praia. Vou para a praia, né? Vou aproveitar para curtir o final de semana. Bom, se bem que é possível você viajar e viver perfeitamente. Participar dos mistérios nas paróquias, onde estiver. Mas seja em qualquer situação que for, ontem esse tipo de coisa já, infelizmente, ainda aconteceu. Acontece muito, com muita frequência. A pessoa transforma o dia de jejum, por exemplo, numa festa do bacalhau, do peixe, etc. Não vivendo tudo isso. Estendendo para o dia de hoje é isso que eu estava querendo dizer. Na verdade, o que começamos ontem, estamos ainda vivendo o dia de hoje. Estamos ainda vivendo o de hoje. Claro, com menos radicalidade, né? Mas, assim como não devemos viver mal a Sexta-feira Santa, ou seja, vivê-la de maneira superficial, né? Não devemos tampouco viver o Sábado Santo de maneira superficial. Mas aqui, já uma coisa importantíssima, que é importante para o cristão é reconhecer o valor de sua fé. Nós aprofundamos muito pouco no mistério. Nós só podemos viver algo bem quando entendemos. Tomás de Aquino é um especialista em metafísica, ele fala muito, eu gosto muito de lê-lo, né? Ele distingue entre inteligência e vontade, né? Para que a vontade viva algo bem, o intelecto tem que conhecer bem, né? Eu costumo dizer que temos duas luzes, a luz da razão e a luz da paixão. Nossa vontade é cega, nossa vontade vai obedecer um dos dois. Se a luz da nossa razão, nosso conhecimento da fé for pequeno,
a luz da paixão, das nossas vícios, das tentações do mundo, vai tomar e faremos isso. Nesse aspecto, volta no início que nós conversamos. O estudo ajuda, inclusive, a equilibrar isso tudo. É justamente iluminar minha mente, aprofundar na minha fé, conhecer a minha fé, para que eu entenda o significado daquilo que eu estou vivendo, vai dar força à minha razão para dizer, olha, minha vontade, olha, isso aqui não pode. Nossa vontade, que ela vai seguir alguma luz, seja do intelecto, seja da paixão, ela vai ter a força intelectual para vencer a paixão. A paixão nós não podemos vencer. Ela está ali, não depende da gente. É como sentir frio no inverno, é como sentir calor no verão, é como ter dor depois que você leva um golpe ou leva um tapa. Certo. Isso não depende da gente. A paixão está aí. Infelizmente é o fruto do pecado, é o fruto da nossa concupiscência, está aí. Nada que possamos fazer contra ela. E eu não posso combater aqui, eu posso combater aqui. Ampliar meu intelecto, ampliar minha fé, crescer na vivência da fé, de modo que eu possa, compreendendo os mistérios, vivê-los melhor. Por isso, convidamos a todos os nossos irmãos a conhecer mais o mistério. O conhecimento de Cristo é a vivência do mistério. Interessante. Bom, tem um monte de coisa que eu gostaria de perguntar na sequência, do que diz respeito à liturgia, outros entendimentos catequéticos, teológicos por dia de hoje. Mas ainda, do ponto de vista cultural, tem uma coisa, pelo menos na minha cidade, quando eu era criança, era muito comum, num dia como hoje, no Sábado Santo, as pessoas costumavam fazer um boneco, né? Levavam para a rua, para a praça pública, geralmente amarravam numa árvore, num poste, e a conhecida malhação de Judas. Aí as crianças pegavam paus e etc. e ficavam batendo nesse moleque. Não deixava de ser, era uma festa. Uma festa, talvez né? não condiz muito com o espírito do dia que pedia, mas era uma festa. Esse tipo de tradição, malhação do Judas, que eu tenho certeza que o nosso amigo telespectador está nos assistindo, ou ainda vê essa tradição aí perto de onde você mora, ou quem sabe viu em alguma oportunidade. Essa tradição é uma tradição católica? Bem, primeiro que depois ela tomou inclusive conotações políticas. No Brasil costuma colocar um político como uma pessoa para você malhar naquele dia, né? Não podemos misturar as coisas. Bom, certamente é uma tradição ibérica, trazida para a América Latina pelos portugueses e espanhóis, né? Onde também ainda existe nesses países a malhação de Judas também, né? Ela não é uma tradição litúrgica, é uma tradição cultural derivada justamente do fato de que já era um sábado de aleluia, já podia fazer festa. Entendi. Né? Então, quando você permite uma festa litúrgica, acaba também acontecendo uma festa cultural também. Já não se vivia a obrigação do silêncio, a obrigação do jejum, a obrigação da reparação nesse dia. Então, já era festa. Mas também penso, diácono, que além de não ser algo litúrgico, né, porque não respeita a festa, não condiz propriamente com o espírito do Evangelho. Deus veio a esse mundo para perdoar os pecados, não para condenar. A malhação do Judas acaba sendo uma condenação que Cristo mesmo não realizou, né? A igreja não afirma de ninguém que esteja condenado. Cremos no inferno, cremos na condenação daqueles que não foram justos, mas não diz de ninguém que alguém está condenado, nem sequer do traidor do Senhor. Não temos certeza se Judas está ou não está no inferno, não temos nenhuma certeza sobre isso. Não temos acesso à misericórdia de Deus na ação na hora da morte. Na ação na morte da pessoa. Portanto, se Deus não condena, por isso eu não estou negando o inferno, mas se Deus não condena e nós temos certeza da condenação de ninguém, não corresponde ao católico condenar ninguém. Portanto, um momento que serve para uma manifestação política, uma condenação, um aspecto extrapola o espírito próprio do Evangelho. Certo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não vim para condenar ninguém. Cristo veio para salvar os pecadores. Então, fazer dessa festa, né, que é propriamente uma festa de reparação, de perdão, uma festa de condenação, não corresponde ao espírito da nossa fé. Eu achei interessante o que o senhor falou, né? Porque, obviamente, que a gente recebe isso, então, da cultura portuguesa e espanhola, não é pelo fato de um país de tradição católica, como é o caso, aliás, os dois, né? Tanto Portugal quanto a Espanha, não é quando o fato que a gente recebe uma tradição de um país católico que significa que aquela tradição é boa. Seja boa, ou seja de acordo com a vivência católica, né? Então, a gente tem que separar o joio do trigo aí, né? A gente fala no nível de cultura, né? Tem a filosofia da cultura, que são os valores típicos e os valores fundamentais. Os típicos podem ser bons ou podem ser ruins.
Há coisas típicas de uma cultura que podem nos enriquecer e não são contrárias à fé. Há coisas típicas de algumas culturas, fico pensando, sei lá, no infanticídio em algumas culturas indígenas. É algo típico que não corresponde à nossa fé, não devemos de nenhum modo apoiá-la. Oh, claro, claro. Então, nem tudo aquilo que é cultural é bom. Agora, os valores fundamentais que recebemos nessas culturas, obviamente, nos transmitiram a fé, nos transmitiram o tesouro da nossa fé, temos que valorizar tudo o que fizeram por nós. Certamente. A gente vai para um primeiro intervalo, a conversa tá bacana, tem muitos assuntos interessantes ainda na sequência. Vou perguntar para o Padre Wilson na volta, o que significa dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos? Vamos entender que é um artigo de fé, né? O que significa na prática esse artigo de fé. Não sai daí, a gente volta já já com o nosso especial do Sábado Santo.